Queria lançar a primeira questão, na verdade, mais para o próprio Zé Paulo, membro nosso, do que para a professora Lumena, mas eu acho que ela também terá algo a dizer sobre isso, né? Sobre a possibilidade de que seja, ou seja, na verdade não é uma possibilidade, é uma realidade, né? A necessidade de voltar a implementar políticas de isolamento social, né, nesse intervalo antes da vacina chegar. A gente sabe, a gente tem visto que as pessoas estão descrentes, acreditando muito facilmente em discursos negacionistas, mas, ao mesmo tempo, políticas que foram implementadas estão chegando ao fim. É muito incerto, por exemplo, que o auxílio emergencial vá ser renovado. Queria saber, então, da viabilidade, professor, de voltar com essas políticas de isolamento. Agradeço o fazer das lives da Ação Covid, é sempre um prazer. Também me solidarizar com essas quase 200 de milhares de mortos, é uma barbárie, né? Poderia ter sido evitado com certeza. Outros países já demonstraram, a ciência já demonstrou, enfim, muitas ações poderiam ter sido feitas e não foram. Porém, de forma desorganizada, o Estado brasileiro deu o seu jeito de alguma maneira. Não o governo federal, né, que foi na onda só aprovando auxílio, implementando o auxílio emergencial aprovado no Congresso, mas os governadores dos estados fizeram seus esforços, né, insuficientes, mas poderia ter sido pior até. E a gente teve a gente teve, principalmente até assim, a março. Acho que travou o nosso... Se puder. Voltou. Tá. Então, primeiro, quando a gente teve algumas políticas corretas, nós tivemos tá instável. Está travando, sim. Professora, como o professor Zé Paulo, infelizmente, travou, eu vou repassar a pergunta para você e acrescentando aquilo que foi aprendido, né, com o primeiro ciclo, digamos assim, da pandemia, né, sobre as vulnerabilidades e as desigualdades. Eu acho que essa questão que você coloca, Diego, é muito importante, porque, ao contrário de outros países, o Brasil, a gente não tem nem como caracterizar, de fato, como uma segunda onda, porque a gente não conseguiu sair, entre aspas, da primeira onda, né? Porque não foram tomadas medidas necessárias, não foi feito o isolamento quando necessário, e aí, Zé Paulo voltou, né, já passo para ele, então, só para dar uma cutucada no assunto, como é que a gente pode pensar em isolamento, por exemplo, os territórios que eu estou pesquisando, mais vulneráveis, 78% das pessoas continuam trabalhando fora de casa, não puderam trabalhar em outro lugar, né, não tinham outra possibilidade de renda. 9,1% delas ficaram totalmente sem renda. Então, é complicado falar em isolamento sem apoio do poder público numa situação como essa. Mas vai lá, Zé Paulo, eu estou aqui entrando na conversa, né? Não, desculpa, gente, eu estou com a internet instável, mas acho que agora eu roteei do celular e melhorou. Dá para ouvir direito agora, né? Agora está perfeito. Sim, tá, excelente. Então, enfim, eu ouvi um pouco a Lumena, é isso, né? A gente teve algumas políticas públicas bem-sucedidas, mas não é o suficiente, né? As pessoas têm que trabalhar, o Brasil é muito desigual, tem muita pobreza, difícil, quando o governo federal não coordena uma política pública, você não tem um exemplo que vem de cima, se você tem os estados de forma descentralizada tentando dar conta, alguns municípios, etc., você vai ter diversas reações, mas no conjunto é um caos, né? E o conjunto não pode ser o caos, é uma pandemia, tem que ser coordenado, porque
as pessoas se movem, né? Vão de uma cidade para outra, encontram seus parentes, mudam de bairro, mudam de estado, as mercadorias circulam, enfim. Você tem várias formas de interiorizar a pandemia, piorar o quadro, né? Então, o que a gente viu foi essa primeira onda, que a gente talvez não tenha saído ainda, esse é um debate, né? Mas com algumas políticas bem-sucedidas, e agora mais ou menos bem-sucedidas, né? Por exemplo, o nosso coletivo, o Lascol, vários coletivos, até algumas cidades até, reconheceram que os mais vulneráveis tinham que ser mais cuidados, né? O auxílio emergencial foi uma política para ajudar a conter a pandemia entre os mais vulneráveis. A gente teve exemplos, até aqui, tipo, por exemplo, Paraisópolis, que é uma comunidade, das comunidades, é uma das mais ricas, mais incluídas, né? Ela conseguiu se organizar e temporariamente amenizar lá a dinâmica da infecção. Agora, a gente está numa situação que, primeiro, as pessoas não aguentam mais. Isso as outras pandemias, historicamente, já mostraram para a gente. As pessoas não aguentam mais ficar em casa, querem se reencontrar. Tem um Estado completamente ausente e fim das poucas políticas que deram certo, bom, é uma bomba relógio, né? Vai estourar a segunda onda, vai voltar a aumentar a infecção, as mortes, e vai ser muito difícil se não tiver uma atuação forte do poder público. O governo federal já disse que veio, né? Ele prefere inaugurar a roupa da posse do presidente e da primeira-dama, né? Mas os governadores, enfim, estão entre a cruz e a espada. Mas eu quero ouvir mais a Lumena, acho que eu já falei muito. Vamos lá. Não, só quero reforçar uma coisa que você falou do cansaço, né, Zé Paulo? A gente tem percebido agora a volta dos bailes, pancadões, festas com muita gente, as igrejas muito cheias e os espaços externos, como espaço de compra, feiras também muito cheios. Então, são 3 espaços que têm se mostrado bastante forte, né, o retorno das pessoas de uma forma mais coletiva, né?